E aí? E aí, Dani? Tempo? Nossa! Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Como é que tá? Tudo bem. Maravilha. Pô, que legal, cara, que você aceitou. E, meu, que sincronia, Correria, né? Você viu? Eu tô fazendo mala. Você tá fazendo... Mas assim, você tá fazendo... Literalmente fazendo mala. Mas você não tá fazendo mala. Você tá fazendo mudança, que é totalmente diferente, não é isso? Malas, né? Você tá indo de mala e cuia. Ou tá Mala e deixando cuia. tudo redondinho aqui, Tô deixando tudo redondinho. fechadinho. E eu acho que essa história de deixar redondinho é que cansa mais, né? Porque você tem que deixar várias coisas redondinhas. Então teve o lançamento do livro, amanhã ainda tem uma festa de aniversário do meu filho, que vai ser quase uma festa de despedida. Trabalho segunda ainda. Mentira. É. Ah, que isso, Dani. Então, muita coisa, muita coisa. E o livro, e a correria do livro que você lançou. Lancei, é o que eu falava pra editora, eu falei, eu tô embarcando em 31 de julho, então quando que a gente vai lançar? E aquela coisa, né, tem a data certa, até sair da gráfica, eu falei, gente, eu preciso lançar isso antes de ir embora. Deixa eu mostrar o livro pro pessoal. Ó que legal, galera. Daniela Diniz acabou de lançar, a gente vai conversar sobre ele. Como jornalista, eu decidi Na credibilidade me que você tem dentro disso, né? Eu decidi me especializar nisso desde os tempos de Exame, né? Então eu trabalhei 4 anos e meio na revista Exame, Sim. Depois fui para Você S.A., depois teve o projeto da Você RH, e no meio do projeto eu decidi fazer um MBA em Recursos Humanos. Então... Isso tudo era um plano para você virar vice-presidente de RH de alguma grande multinacional. Não, mas quem sabe, né? A gente nunca sabe, quando a gente tem 20 e poucos anos, você fala, poxa, pra onde vai, né? E então foi uma escolha assim, foi uma escolha consciente, aí veio o MBA em RH para entender um pouco mais, né? Para ter um pouco mais de propriedade, de repertório boa, mesmo, de propriedade, até para entrevistar as pessoas. Legal. E acabei me especializando, então as pessoas começam a te ver como referência também, indo para tua outra pergunta, por essa trajetória consistente, né? Porque assim, poxa, começou lá, fez isso, foi jornalista, fez projeto, lançou revista. Uma evolução, tem uma evolução dentro disso. E a minha passagem agora para o Great Place, ela também, ela foi muito e está sendo muito importante. Foi suave essa transição? Nunca foi suave. Dolorida. Se eu falar que é suave, eu vou estar mentindo. Tá mentindo, né? Nos primeiros 6 meses você pensa, meu Deus do céu, o que é que eu fiz, né? Eu acho que eu fiz bobagem. Porque assim, muito tempo, foram anos na Abril, né? Uma empresa, uma estrutura grande. Sim. A minha carreira toda como jornalista, a minha finalidade era fechar revista na gráfica. Né? E de repente você vai para um lugar que você vai primeiro montar uma área que não existe. Então é quase arregaçar as mangas e empreender dentro de um ambiente que te dá uma segurança, um ambiente fantástico. Legal. Mas menor, uma estrutura menor. Então você, ao mesmo tempo que você está empreendendo ali dentro, você está aprendendo muita coisa, né? Qual que foi a iniciativa, a prática mais curiosa ou insana ou esdrúxula que você já viu numa empresa? Eu tenho algumas porque eu visitava também as empresas do guia, né? Eu fazia, exatamente. Eu fiz muitos anos. Só que eu visitava depois que elas já tinham entrado no guia, né? A gente também visita, nesse programa é depois. É depois. Né? Quando você perguntou pra mim quantas visitas eu já fiz pessoalmente, foram mais de 150. Lógico. Por esse programa a gente já tá indo para 20 empresas agora. Mas a gente vê prática, nossa. Eu vou te falar uma tem algumas que eu acompanhei, mas teve uma que foi muito legal, que era uma empresa, não interessa qual, mas ela tinha o guardião da energia positiva dentro da empresa. Essa eu não conheço. Cara, mas era assim, é muito legal porque na verdade era um poeta e ele tinha na carteira de trabalho dele assinado poeta pela empresa. Ele era um poeta, talvez amigo do dono ou de um dos diretores, estava numa situação meio complicada e tal, eles trouxeram para dentro da empresa e a função dele era passar de área em área
para dar um refresco na vida da pessoa no meio do dia. Então ele falava uma poesia no meio da sala, ele cantava uma música, não sei o quê, e da mesma maneira que ele fazia essa aparição, ele sumia. Tanto para a saúde mental e emocional dele e para ter essa relação entre... O que você acha que faz realmente a diferença dentro de uma empresa? É ter escorregador? É pagar bem? Ou é ter um plano de saúde mega hiper? Ou é treinamento? Eu tô só colocando uns ícones da coisa, mas o que é que faz a diferença numa empresa? Nenhuma dessas coisas, eu diria. Eu acho que faz a diferença a relação de confiança, né? É o índice que a gente mede chama Trust Index, que é esse índice de confiança. Enquanto você se sente bem naquele ambiente, e aquele ambiente ele é um ambiente de confiança, gera um ambiente de confiança. É um ambiente de segurança para a pessoa ser o melhor dela. É mais do que segurança, realmente você confia no teu líder, o líder confia em você, isso estimula outras coisas. Por exemplo, horário flexível, que é algo que se preza cada vez mais com esse trânsito que a gente pega para ir pro trabalho e tal. Poxa, se eu vou chegar a que hora, se eu vou entregar, é o que importa. Isso está pautado em confiança. Exatamente. Né? Então, a qualidade do meu trabalho, se eu tenho autonomia no trabalho, isso está pautado em confiança. Ou seja, isso tudo volta para essa palavra, que não é à toa que é essa palavra que a gente mede as empresas que estão entre as melhores para trabalhar. Então, esse sentimento de confiança que você tem com a tua equipe, com o teu líder, com o teu ambiente, de chegar, de sair, de entregar, de autonomia, de flexibilidade, é o que a gente percebe que faz de fato diferença quando você conversa com os funcionários. Você fala, legal. Quando a gente ouve frases como aqui eu me sinto em casa, aqui de fato é uma família, aqui eu sei que eu posso contar com a minha equipe, eu posso contar com o meu chefe, eu sei que aqui eu sou tratado com respeito, eu tenho autonomia para desenvolver o meu trabalho, né? Isso tudo volta para essa palavrinha que é confiança. Então, claro que desenvolvimento é importante, que treinamento é importante, que reconhecimento é super importante. É claro que você tem. Mas isso tudo é meio commodity, né? De hoje em dia, né? Exato. Você ser pago justamente dentro de acordo com o mercado. E, se possível, se o ambiente for permitir isso, tem um escorregador, por que não? Né? Óbvio. Nada contra o escorregador, né? Só não usa isso como um modismo, né? Que é um mal que o RH tem, né? Então, eu falo assim, até de algumas visitas e tal, eu falo que algumas empresas colocam coisa pra gente ir lá tirar foto, né? Que é pra imprensa, né? Fica bonito. Fica bonito, aí ele chama 3, 4 funcionários e fala, escorrega aí. Faz volume. Mas depois no dia a dia, se alguém escorregar, tem aquele... Mas assim, então, pelo que eu tô entendendo, nessa questão da confiança e tal, as pessoas são realmente o ponto fundamental disso. Sim. E aí, então, a gente chega na questão de como é que o RH consegue exercer uma diferença se não são só nos processos ou nos benefícios que faz uma coisa dessa. Porque aí entra aquela questão de você ter que convencer e, pior ainda, convencer liderança. Mas você já respondeu a sua pergunta, né? Como é que ele faz? Então obrigado, você pode descer. Ele não faz sozinho, né? Ele precisa desse time todo, ele precisa da liderança engajada nesse propósito, e por isso que até no livro, quando a gente chega e fala o que esses gestores todos aqui, esses 14 têm em comum, né? Ou é que eles conseguiram fazer coisas extraordinárias e de fato deixarem já hoje um legado para a nova geração? Sim. Porque eles têm uma parceria com o CEO. Então essa parceria com o CEO faz com que tudo venha de cima para baixo mesmo. Se você não tivesse patrocínio interno, não tem como, né? Não funciona. Então não funciona. O RH não consegue fazer nada sozinho. Né? Ele precisa ter essa confiança do CEO que vai abrir portas mesmo para vamos ouvir o funcionário, vamos ouvir o funcionário. Sim. Vamos ouvir de verdade, ouvir né? De verdade. Vamos pegar essa pesquisa de clima ou de engajamento e onde é que está o problema. Vamos trabalhar o problema. Legal. Né? Vamos manter o que está sendo legal. Então, quando você... Ou seja, é a alta liderança ou os executivos tornarem-se vulneráveis para se fortalecer. Exatamente. Não é isso?
Dani, Exatamente. vamos falar especificamente do livro. Como é que surgiu a ideia? A ideia dele tem mais de 2 anos, né? 2 anos, tudo junto, né, moça? Eu recebi o convite do... Então, cara... Eu recebi o convite do Rui pra trabalhar no Great Place, que foi incrível, né? Eu tô adorando essa experiência. Inclusive, eu tô indo pros Estados Unidos, mas vou trabalhar de lá. Beleza, topo o desafio, né? E aí, entre topar o desafio e fazer o livro, muita história literalmente Rodou. Vou fazer um livro sobre o que exatamente? Líder de recursos humanos, né? Aí eu falei, poxa, tenho 17 anos de experiência nessa área. Falei, vou falar do líder de RH em 20 anos de gestão. Legal. Aí fui conversar com a Vicky Bloch, né? Comecei minha apuração. A Vicky, não, 20 não, 30. Começou a mudar aí na primeira entrevista. Então falei, vou contar em 30 anos. Aí eu falei, poxa, e toda essa apuração que seria um livro quase acadêmico, né, da evolução do RH em 30 anos, ele virou um capítulo, né? O primeiro capítulo do livro, ele é um capítulo conceitual, que eu conto exatamente do DP ao RH, uma breve história da gestão de pessoas. Que legal. E essa evolução em 30 anos, do que era o RH lá atrás e o que ele se tornou hoje. E o que a gente espera dele no futuro. E o que pode ser. Né? Então isso virou o primeiro capítulo, porque daí eu busquei os personagens na minha apuração desse capítulo, com os principais headhunters do país, consultores, e da minha própria experiência desses 17 anos, e falei, quem são esses ícones nesses 30 anos? Mas não sofreu pra fechar esses nomes, não? Sofri. É que nem fazer lista de convidado de casamento. Sofri porque tem bastante gente boa. Sim. Né? E aí, assim, eu fui bem criteriosa, usei o critério dos nomes mais citados pelos headhunters, por esses consultores, daqueles que realmente foram influenciadores nas suas épocas. Então, outra mudança do livro é que, a princípio, ele teria só personagens da atualidade. Entendi. E aí não necessariamente. Aí eu comecei a ouvir nomes como, poxa, mas nessa época o Felipe Westin, nessa época o João Dornelas, nessa época a Lilian Guimarães. Eu falei, são pessoas que não estão mais tradicionalmente no mercado, mas viveram essa transformação. Opa! Aí a estrutura do livro, eu quero que eles me contem, então, em primeira pessoa, cada personagem virou um capítulo, como eles passaram essa transformação. E aí eles contam em primeira pessoa toda essa trajetória que eles viveram dentro do RH. Por que em primeira pessoa? Eu estava lendo na época Vozes de Chernobyl, que é um livro fantástico e que ele é todo em primeira pessoa, né? A autora que ganhou o prêmio Nobel, ela tem essa característica, ela é jornalista também, e ela tem essa característica. Eu estava encantada com aquele livro. Eu falei, gente, mas é muito mais emocionante, né? Contar esse tipo de história, se ela relatasse lá com aspas fechadas. É mais carne e osso, né? Aspas fechadas. Eu falei, eu vou fazer isso com os meus RHs. Foi aqueles sites de banho, sabe? Perfeito, muito bom, né? Mas foi literalmente site de banho. Eu falei, é isso. É o primeiro isso. capítulo vai ser conceitual e depois eles vão dar voz para esse primeiro capítulo. Deu bastante trabalho. Mas é um trabalho gostoso, né? Assim, eu falo que foi um presente ouvir essas histórias, porque eu aprendi pra caramba com eles. Né? Muito, e algumas histórias assim apaixonantes mesmo, né? Alguns se emocionaram durante as entrevistas. Eu imagino. Contando suas trajetórias, né? E foram muito sinceros no sentido de, errei, fui demitido, fiz uma escolha, uma besteira. E tem isso no livro? Tem as besteiras? Tem. Ó. Tem que ter, né? Ou seja, pra quem tá entrando na área, mesmo pra quem não é, pra quem trabalha com pessoas. Com pessoa. E todos nós trabalhamos Exato, com pessoas. É o que eu digo. Né? É o que eu digo. Nós. O livro não é um livro só pra RH. Né? Ele é um livro pra todo mundo que quer ser líder. Sim. Né? Ou que é líder ou que quer ser líder. Entendi. Que busca uma posição de liderança. Porque você tem histórias de carreira, acima de tudo, de grandes líderes. Né? Sim. Que estão hoje no RH ou passaram pelo RH. E muitos deles não vieram do RH, muitos demoraram para entrar no RH. O Antônio Salvador, por exemplo, que hoje é vice-presidente de RH do Grupo Pão de Açúcar, ele começou no RH depois dos 40 anos. Olha. Né? Ele
teve toda uma trajetória antes como consultor. O Zé Renato também foi consultor, que é vice-presidente de RH da Tigre. Ele começou como consultor também, como empreendedor, né? Depois como consultor, e depois ele já entrou direto como diretor de RH na época da International Paper. Então, International Paper, sim. Foi uma trajetória também não linear, né? Que e é legal tem as também, trajetórias, né, mais lineares, né? Daqueles que... O Brunini, por exemplo. O Brunini, que começou lá atrás. A história do Brunini é deliciosa. Né? É deliciosa, porque ele começou como office boy, né? Então a gente volta lá atrás, né? Quando ele começou como office boy, e depois entra na área de treinamento, e ele entra na área de treinamento, e o livro faz essas amarrações também. Casa muito com o primeiro capítulo. Então ele entra na área de treinamento, que é quando o RH começa a se sofisticar no Brasil, né? Ele deixa de ser um DPzão e começa o treinamento a ser a parte mais sofisticada. Então ele pega esse período, né? Ele entra já numa parte de início da sofisticação do RH. Então a gente faz essas transições dentro da história de cada um, de contexto Brasil, de contexto da área, em cima da trajetória de cada um. Porque as perguntas eram sempre voltadas, nesse momento, como você viu o RH e como era o RH? E eles contam desse tempo. Deixa eu fazer uma provocação para você, que é a seguinte: eu estou nessa área e interajo com essa área de RH desde aproximadamente 2005, depois eu fui para o Grupo Abril em 2006 e aí em diante para isso. E desde essa época eu escuto a gloriosa frase: agora o RH está se tornando estratégico. Todos nós ouvimos dessa palavrinha mágica. Então aí a cada 2, 3 anos aparece uma onda de que agora o RH está... Por quê? E assim, eu ouvi há 3 meses atrás em algum lugar assim, agora o RH é estratégico. O RH sempre foi, nós sabemos que a gente trabalha com isso, mas por que isso? E por que ainda não se consolidou, ainda não tem o veredito? Agora o RH é estratégico. Então, a gente tem, aí cabe até a gente falar um pouquinho de gestão de pessoas, mas o Brasil é gigante, né? Então o RH é estratégico, o RH que influencia o negócio. Esses tá falando das capitais, aqui, né, a gente cara? Tá falando daqui, né? Multinacional, paulista. É isso mesmo, que se for para o Butantã já não é desse jeito. Então, a gente não pode ter essa visão míope que a gente tem, que a gente fica míope às vezes e fala só disso. Porque a gente só consome isso, então, né? eu falo muito isso quando eu vou dar palestra, mesmo no Great Place a gente volta muito para essa questão. O Brasil é gigante e existem diferentes níveis de maturidade de gestão de pessoas. Então tem aquele cara que ainda não é estratégico mesmo. E tem um enorme contingente de gente que é DP ainda. Se a gente for olhar Brasil nacionalmente, tem o DP que quer ser RH, tem o RH que quer ser estratégico. E a empresa não deixa, às vezes. Quer ser o estado da arte. Então aqui é quase o estado da arte. É o cara, assim, o estado da arte em RH é aquele que já está olhando além dos muros da organização. É aquele que está impactando não só o teu funcionário, mas a sociedade, a comunidade. Esse é o estado da arte em pessoas, é para onde o RH vai, e por isso falam muito que esse novo perfil do profissional de RH tem mais um perfil de sociólogo, antropólogo, porque ele tem que fazer essa leitura de ambiente, não só de dentro, mas de fora. Esse é o ápice, né? Só que você tem ainda, dentro do Brasil, o pequeno empresário que está se estruturando, que está ainda tendo um departamento administrativo e que depois vai pensar em pessoas. Então a gente tem tudo isso conversando, né? São diferentes níveis de maturidade. É por isso que essa história do RH estratégico continuará, né? Continuará, a gente vai ouvir muito isso ainda, porque tem muita empresa ainda para se profissionalizar em termos de gestão de pessoas. Tá. Tudo é possível de ser mensurado? Não. Mas é importante, e nem por isso não dá para gestionar, né? Exatamente. Muita coisa dá para ser mensurada, muita coisa dá para ser questionada, mas se eu falar para você, tudo dá. Não dá, né? Você fala, poxa, mas está tudo muito bem, e de repente o funcionário pede demissão, mas
Mas o nosso índice de engajamento está... E eu fiz a avaliação de desempenho com ele, tá vendo tudo bem. São pessoas, eu faço né, feedback constante, eu sou uma das melhores empresas para trabalhar. Por quê? Né? E a gente tem a cultura e o propósito alinhado, tá tudo certo, os mesmos valores. Por quê? Porque acontece, é ser humano. É ser humano. Né? Então se eu falo assim, tudo dá pra ser, muita coisa dá pra ser, eu acho que o RH sabe disso já, trabalha muito com finanças, tem esses indicadores, trabalha com indicadores, com analytics, hoje tem se trabalhado bastante. Sim. Deve se trabalhar bastante. O Big Data está muito forte, né? Muito forte, veio para ajudar, mas não é tudo que se mensura, não é tudo. Então esse estado de espírito aí, né, que às vezes acontece, sim, né? Poxa, lógico. olha, aconteceu tal coisa. Mas aí é que eu acho que está a importância de você não se apoiar apenas nos números, para você não fechar, não ficar cego para esse outro lado, né? Senão... Exatamente. Você tem que ter essa percepção, né? Eles são bobos, porque eles levam a gente a fazer análises enganadas. Dani, o que você quer ser quando crescer? O que eu quero ser quando crescer? Criança. É um ótimo pedido, uma das coisas mais difíceis de conseguir. Eu acho que a gente fica muito pensando nisso quando a gente é criança, né, responder essa pergunta. Poxa, a gente tem que manter um pouco essa coisa da esperança, do sonho, acho. Acho que sempre fui movida por essa coisa do sonho. Eu queria trabalhar na Abril, eu queria escrever um livro. Legal. Eu queria ser mãe, eu queria... São sonhos, eu acho que a gente se alimenta de sonhos. E quando a gente para de sonhar, e criança tem muito isso, sim, né? Sim, sim. De sonho, de essa sonhar. Força motora, né? Se eu quero ganhar o brinquedo, eu tenho meu aniversário, é o Natal, é a viagem, são os amigos. E depois você vai crescendo, levantando esses sonhos. Quando você para de sonhar... Não vale a então, pena. Assim, acho que ser criança é essa metáfora para você sonhar sempre, né? Você eu acho que é ótimo. Boa. Buscando sonhos. Esqueci completamente o que eu ia perguntar. Acontece isso? Acontece. Não é? Dá um branco, porque você vai pensar uma outra coisinha ao mesmo tempo, aí quando você volta você fala, cadê aquela pergunta que tava aqui? Maior saia justa que você já passou? Nossa. Ou uma das? Não vale trocar nome de personagem, né? Assim, vida, eu passei uma noite inteira chamando um presidente por um nome. Quando eu cheguei, e ele super de boa, conversando comigo e não sei o que, não sei o que. É horrível, porque assim, eu já fui chamada em palco sem ter o mínimo de preparo também, e aí você fica... Hoje, se acontecesse isso, você se vira. Maturidade, experiência, a idade chega para algumas coisas boas também. É verdade. Mas se fala, meu Deus, e agora? O que eu vou falar pra esse povo aqui, né? Então, assim, são saias justas que a gente passa ali apertado. Mas é importante pro crescimento da carreira, algumas delas, né? Assim, você te expor em algumas situações que você não tá preparado. Pra fazer as boas eu tinha uma coisa muito engraçada que o pessoal vinha às vezes, normalmente assessor, né? Que assessor adora essas coisas. E vinha assim, será que a gente pode assistir o programa antes dele ir ao ar? A gente quer ver como é que ele vai ficar. E eu respondia assim, a menos que vocês tenham comprado o Grupo Abril, não. Você me lembrou de uma, eu tava no começo da minha carreira, eu era repórter na Exame, e eu tava fazendo uma matéria sobre coaching. Tá. Né? Primeira matéria sobre coaching. Ai, não acredito. Fiz na minha vida. A gente tinha que conversar de coaching, não vai dar tempo, tá chegando no seu trabalho. Olha, eu sei que eu entrevistei um executivo na época, a Jessie Lever. Tá. Esconde isso, mas era da Unilever. E aí fiz uma entrevista com ele durante 1 hora no telefone. Minha orelha tava quase caindo. Tá. Beleza, tal. Ele era pra ser um personagem. Eu era o coach interno e tal. Aí ele virou e falou, tá, e quando é que você vai me passar a matéria? Eu falei, depois de publicada? Não, tudo que a gente falou, eu preciso aprovar. Eu falei, não, né, a gente não passa pra eu acho que você não tá entendendo muito bem. Aí ele começou a ser grosseiro, assim, né? Porque a gente também, mas assim, é um absurdo. Eu tô Como aqui assim? Perdendo meu tempo falando com você durante um tempão, eu não tentando sei o que, carteirar, né? Eu falei, olha, me desculpa, mas esse é padrão, é uma questão de ética interna, a gente não passa, né? Pra nenhuma, não posso fazer isso.
Então você desconsidera absolutamente essa entrevista e eu não quero aparecer nessa revista nunca mais, eu não sei o quê. Eu falei, poxa, né? Era um executivo estrangeiro ainda. E aí, assim, enfim, ele perdeu o tempo dele, obviamente, eu perdi o meu, a entrevista foi ótima e eu não podia aproveitar nada, né? Então... A loucura, a revolução digital, você está acompanhando? Muito. A gente tem respirado a expressão transformação digital, a gente tem ajudado algumas empresas em relação ao alinhamento digital, né? Você acha que isso está ajudando as empresas ou não? Eu vi já alguns CEOs, alguns executivos desesperados. Como que a gente controla isso? Eu falei, pergunta errada. Pergunta errada. Já era. Você não consegue domar isso. E assim, o que a gente bate muito no Great Place é que assim, inovação é igual a pessoas. Não adianta você investir num super departamento de TI, contratar o melhor CIO, comprar tecnologia, isso é commodity. A gente volta para commodity. Isso aqui se compra. Você compra o celular de última geração, você vai comprar uma máquina, você compra até o robô hoje em dia. Mas como é que você muda o mindset das pessoas? Mindset das pessoas. Então é nisso que o Great Place tem falado muito, que a gente tem falado muito. Inovação é igual a pessoas. Como é que está o seu time em relação à transformação digital? Exatamente. Se você vier e fizer uma campanha de marketing e falar, agora a minha empresa é totalmente digital, mas o teu funcionário não sabe nem o que você está falando, você tem um problema seríssimo. Né? Como é que está esse mindset? Como é que está isso em relação às práticas? Não adianta, de pessoas, não adianta nada você ser uma empresa super high-tech ali na ponta, se você ainda tem práticas arcaicas dentro de casa, né? Se você ainda olha o trabalho flexível como uma coisa, um fantasma que você não consegue controlar. Exato, então, como uma ameaça. Não pode ser uma ameaça, né? De jeito nenhum. Dani. Adorei. Eu, por mim, a gente ficava dando rolê até as tantas, cara. Muito bom te ver. Eu também gostei muito, gostei de você ter aceitado o convite, do papo que a gente teve. Muito bom, e, cara, uma viagem maravilhosa pra você. Obrigada. Isso aqui é teu, tá? Mentira. Não, então, dedicatória. Você tem uma canetinha. Ganhei um livro. Na verdade, eu só fiz essa entrevista pra isso. Valeu, Dani, muito obrigado, viu? Me passa depois o link, tá? Com certeza, mas não antes de eu publicar, porque eu não sou esse tipo de produtor de conteúdo. Você não vai me pautar. Fica tranquilo, eu acho que eu não vou me arrepender.